Isso faz com que te sobre tempo para, de fato, trabalhar naquilo que é precioso, naquilo que depende de uma análise mais crítica do DBA, de uma pessoa. Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a central de gerenciamento no SQL Server. Para quem trabalha em uma consultoria ou em um data center como DBA SQL, é natural ter que administrar vários clientes ao mesmo tempo. O ideal, o desejo de todos é que o número de clientes sempre aumente. Isso é um indicador também de que o trabalho que está sendo prestado está sendo muito bom. Com isso, proporcionalmente, aumenta também o trabalho. E é aí onde entra o desafio. Como crescer, mas com segurança, padronização e principalmente fazer mais com menos. É natural que com o tempo a equipe ela vá crescendo, mas existe ali um período de amadurecimento dessa equipe. Vou te dar um exemplo. Um DBA SQL Server Júnior que acabou de entrar para uma equipe em uma consultoria. De cara, ele não vai conseguir administrar vários clientes ali que são necessários. Pensando nisso, a equipe de DBAs como um todo precisa pensar em soluções e alternativas e utilizar funcionalidades e ferramentas que o próprio SQL Server fornece para conseguir administrar todos os ambientes necessários que ele atende. Eu já postei aqui no canal um vídeo onde eu explico um pouco mais detalhadamente como que é a experiência de administrar mais de 165 clientes ao mesmo tempo. Você pode assistir depois que acabar esse vídeo para ter um pouquinho mais ali de detalhe de como que é esse dia a dia administrando vários clientes ao mesmo tempo. Diante desse desafio de administrar vários ambientes ao mesmo tempo, existem algumas funcionalidades e uma delas é a central de gerenciamento de servidores no SQL Server. Resumidamente, a central nada mais é do que você ter uma instância, que vai ser a sua central, onde você tem uma ponte, uma conexão com todos os ambientes ali que você administra, e então você consegue, através dessa central, aplicar algumas boas práticas, algumas configurações que são muito valiosas e importantes no seu processo de padronização e administração dos ambientes SQL Server. Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil de compreender. Pensa em uma escola. Na escola existem as turmas, as salas, as classes, os professores que são, digamos que, o ponto máximo ali, maior autoridade dentro da sala de aula. Porém, existe uma diretoria, representada por um diretor. A diretoria seria a central e as salas de aulas com os seus professores seriam os demais ambientes. Então, partindo da diretoria, seguem as boas práticas, as normas, as regras que aquela diretoria daquela escola desejam para que os professores possam seguir. Apesar do professor ser independente dentro da sala de aula, ter a sua própria didática, a sua própria forma de ensinar os seus alunos, ele precisa seguir algumas orientações que são passadas pela diretoria na pessoa do diretor ou diretora daquela escola. A central é a mesma coisa, cada ambiente individualmente tem ali a sua autonomia para trabalhar da forma que precisa, porém a central é quem vai determinar algumas regras para garantir que todo aquele ambiente, todos aqueles ambientes em conjunto possam ser administrados de uma forma mais saudável e mais simples, sem tanta dor de cabeça e tanto desperdício de tempo por parte ali dos profissionais de banco de dados. Hoje eu tenho uma central com mais de 100 servidores, 100 ambientes atrelados a essa central onde eu trabalho. É claro que o tempo para fazer essa configuração foi ali de algumas horas e eu contei também com a ajuda das pessoas da minha equipe de trabalho. Mas o tempo que nós vamos ganhar e a produtividade que nós ganharemos em virtude da utilização da central é infinitamente maior do que o tempo que a gente gastou para configurar. Com isso a gente garante uma maior assertividade no nosso trabalho e com certeza vamos aumentar nossa produtividade e conseguir atender mais ambientes, mais clientes. Chegou a hora de a gente configurar aqui uma central de gerenciamento de servidores no SQL Server, acompanhe aqui comigo na tela. Na minha máquina eu tenho 3 instâncias configuradas, uma do SQL Server 2019, uma do 2017 e uma do 2008 R2. Primeiro eu preciso escolher uma instância que vai ser a minha central, é onde depois posteriormente eu vou cadastrar as minhas policies usando as condições para gerenciar os demais servidores. Então eu vou escolher aqui nesse exemplo a minha instância do SQL Server 2017 para ser a nossa central.
Como que a gente configura isso? Primeiro a gente precisa vir aqui em Exibir, Servidores registrados, ou você pode utilizar também o atalho Ctrl Alt G. Clicar aqui vai abrir essa telinha aqui lateral e é aqui onde nós vamos fazer a configuração. Nesse item que já vem selecionado, Central Management Servers, você clica com o botão direito e escolhe a opção Registrar servidor da central de gerenciamento. Ele vai abrir essa tela e então você precisa informar aqui os dados de acesso para aquela instância que vai ser a sua central. No meu caso aqui, eu vou escolher a minha instância do SQL Server 2019. Vou deixar aqui a autenticação no modo Windows Authentication, porque é um ambiente local, eu estou fazendo na minha própria máquina. Mas o indicado é que você utilize um logon de SQL Server com as permissões devidas que você deseja liberar para que a sua central possa utilizar dentro do seu ambiente. Você tem aqui todas essas opções de conexão que você pode escolher. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar Windows Authentication. Aqui embaixo, você pode dar um nome para o seu servidor, para a sua central. Nesse caso aqui, eu vou colocar só o nome central. Posso pôr uma descrição e também tem alguns outros parâmetros aqui nessas outras abas, parâmetro de conexão, de criptografia e assim por diante. Nesse caso aqui eu não vou alterar nada, simplesmente coloquei qual é o servidor, o modo de autenticação e aí como eu coloquei o Windows ele já puxou o meu usuário de Windows que eu estou conectado aqui nesse momento e coloquei um nome. Eu posso testar para ver se a conexão vai funcionar, está tudo certo. Dou um salvar. Quando eu salvo, a minha central ela já fica criada aqui para mim nesse menuzinho aqui de servidores registrados. Eu vou expandir ela, não tem nada ainda porque a gente acabou de configurar a central. Como que a gente faz agora a configuração de acesso nas demais instâncias? Primeiro, para manter uma organização, imagina que você está num ambiente em que você está administrando vários servidores e aí você vai configurar várias instâncias de todos esses servidores aqui na sua central. Como que você pode organizar? Você clica com o botão direito aqui e cria um grupo novo de servidores. Eu vou dar o nome aqui de servidor 1, como exemplo. Posso pôr uma descrição, mas nesse caso não precisa. Ele cria uma pastinha aqui. Digamos que eu tivesse mais servidores, eu posso vir aqui e pôr servidor 2 e assim por diante. E aí eu importo, crio a conexão dentro de cada uma dessas pastas que representam um servidor, todas as minhas instâncias que eu tenho daquele servidor em específico, para ficar organizado, ficar mais fácil de visualizar aqui dentro da minha central. Nesse caso eu vou apagar aqui a pasta 2, porque a gente não vai ter, eu vou ter apenas a pasta servidor 1. Agora eu clico com o botão direito nela, venho em Novo Registro de Servidor. É a mesma tela que eu configurei a central, porém aqui agora eu tenho que criar a conexão nas outras instâncias, as instâncias que eu desejo administrar através da minha central. Eu vou escolher aqui o 2017, que é a minha segunda instância que eu tenho conectada aqui, o modelo de autenticação do Windows também, e vou deixar aqui com o nome da instância para facilitar para mim também a conexão aqui, e assim que eu visualizar, bater o olho, eu já sei do que se trata. Vou dar um salvar, pronto, já está criado aqui. Vou fazer a mesma coisa, o mesmo processo, e vou escolher a outra instância que eu tenho aqui, que é a 2008 R2. Vou dar um salvar, pronto. Eu já tenho aqui criado então a minha central, que é a minha instância do SQL Server 2019. Dentro dela eu tenho uma pasta, ou seja, como se fosse um agrupamento ali chamado servidor 1. E dentro desse servidor 1, dessa pasta de organização servidor 1, eu tenho ali dois servidores configurados o acesso. Um é da minha instância 2008 R2 e outro é da minha instância SQL 2017. Nesse momento, eu já tenho então totalmente configurada a minha central e os acessos. Lembrando que eu posso ter 20, 30, 100 servidores configurados aqui. E aí, a partir dessa central, eu consigo executar algumas ações que vão refletir em todos os servidores que estão aqui dentro. Ou então eu posso simplesmente escolher um agrupamento, se eu tivesse aqui servidor 1, 2, 3 e 4. Eu posso escolher, por exemplo, o agrupamento servidor 3 e aplicar determinada regra ou boa prática, ou até mesmo um script, apenas nos servidores que fazem parte daquele agrupamento servidor 3 e assim por diante.
Uma boa prática e é muito recomendado é que você faça um backup disso. E como que é feito o backup disso? Você clica aqui com o botão direito na central, vai em tarefas, exportar. Ele vai pedir para você apontar aqui um caminho. Eu vou salvar aqui em meus documentos mesmo. Vou pôr o nome de central. Vou dar um salvar, e aí eu tenho aqui essa opçãozinha aqui embaixo, que ela é bem importante. Se você deixar ela marcada, ele não vai trazer nesse arquivo, quando você importar ele novamente, já com o usuário e senha salvos dentro desse arquivo. O que vai impactar isso daqui? Se você for importar novamente, a partir de um arquivo que estava com essa opção marcada, você vai ter que entrar servidor por servidor dentro da sua central e informar novamente ali usuário e senha, para que você possa fazer o login dentro de todas aquelas instâncias. Pensando ali, se você tem 10 servidores, é uma coisa. Agora, se você pensar que você tem 150 servidores dentro da sua central, aí é um trabalho ali bem detalhado que você vai precisar fazer, vai perder um bom tempo ali. Mas você deve considerar. Por um lado, é bom por segurança. Se alguma pessoa indevida pegar esse arquivo, ele não vai ter ali as conexões prontas, né, para acessar esses ambientes. Isso você vai ganhar em segurança. Porém, uma eventual necessidade ali de você recuperar esse ambiente de uma forma muito mais rápida, se você estiver utilizando um arquivo que está com essa opção marcada, você vai ter que sair fazendo essa alteração em todos eles para você conseguir novamente acessar todos. Então pondere, se você tiver total segurança de que ninguém vai acessar esse arquivo de forma indevida, você pode deixar essa opção desmarcada e isso vai te facilitar a vida em muito. Agora, se você existe a possibilidade, você vê o risco de cair em mãos indevidas esse arquivo, é recomendado que você não utilize dessa forma e aí tenha que reconfigurar tudo novamente. Eu vou deixar aqui marcada essa opção e vou dar um OK, ele gerou o arquivo para mim lá na pasta. E eu posso fazer também a mesma coisa pelos agrupamentos. Eu posso dar um botão direito aqui no agrupamento, tarefas, exportar. Aí eu faço o mesmo procedimento que eu fiz da central. Vou colocar aqui servidor 1, que é o meu primeiro agrupamento ali de máquinas. Vou deixar marcada essa opção, vou dar um OK. Se eu perdi e preciso configurar novamente, eu venho na central, botão direito, tarefas, importar e escolho aquele servidor 1 que eu acabei de exportar, mando abrir, ele vai importar novamente para mim aqui com todos os servidores conectados aqui dentro e assim por diante. O uso da central de gerenciamento de servidores nos possibilita trabalhar com policies dentro do SQL Server, mais ou menos ali como funciona também no Windows Server. Nada mais é do que você criar algumas regras e conseguir aplicar essas regras em todos os ambientes, em todos os bancos de dados ao mesmo tempo. Quando você quer trabalhar com policies dentro do SQL Server, é necessário aprender a compreender o significado de alguns termos que vão ser extremamente essenciais para a sua configuração de policy na sua central de gerenciamento. Vou começar aqui pela faceta. A faceta nada mais é do que um atributo ou uma propriedade da sua instância, do seu banco de dados ou até mesmo do seu objeto, da sua tabela. Vou te dar um exemplo. Uma faceta do banco de dados é como está a configuração de nível de compatibilidade. Outra faceta, qual que é a configuração de auto-update statistics do seu banco de dados, auto-create statistics do seu banco de dados. Ou seja, todas aquelas propriedades de configuração que você tem, tanto na instância, quanto no banco de dados, quanto nos objetos dentro do seu banco de dados, se transformam em uma faceta a qual você pode utilizar no segundo termo que nós vamos ver aqui, que são as condições. A condição nada mais é do que você pegar uma dessas facetas e criar uma regra sobre elas. Ou seja, se o seu banco de dados está criado com auto-update statistics como true ou como false. Isso significa que você quer verificar aquela determinada faceta se ela está com um valor verdadeiro ou falso. Em outros determinados tipos de faceta, você consegue saber se está habilitado ou desabilitado, se o valor é maior ou menor a determinada quantidade que você deseja. Enfim, pegue qualquer propriedade do seu ambiente e faça uma condição sobre ela. Então nós chegamos no terceiro ponto, que é de fato a policy. O que é uma policy? Ela é a junção de uma faceta com uma condição para executar uma determinada regra. Então é como se fosse uma espécie de escadinha.
Você começa pela faceta, cria uma condição e depois você cria uma policy que ela é aplicada em todo o seu ambiente, em todos os bancos de dados. Veja como fica muito mais fácil, muito mais simples e ágil de executar determinadas tarefas e atividades quando você administra vários servidores ao mesmo tempo. Agora vamos para as policies. Eu vou utilizar aqui a minha instância que eu já utilizei anteriormente para ser a minha central, e é nela que eu vou configurar as minhas policies, porque é a partir dela que eu consigo aplicar essas policies em todos os servidores que estão configurados dentro da minha central de gerenciamento. Então eu vou expandir aqui a minha instância do SQL 2019 e vou vir aqui agora em gerenciamento e depois gerenciamento de políticas, que são gerenciamentos de policies. Ao expandir, eu tenho 3 pastinhas aqui dentro, que são as facetas, as condições e as políticas que eu vou configurar. As facetas, elas já vêm configuradas de forma padrão dentro do SQL Server. O que são as facetas? São algumas propriedades que você pode utilizar a nível de banco de dados, a nível de objetos, a nível da instância do servidor de banco de dados, que você pode fazer comparações, que essas facetas serão utilizadas nas condições para que você possa validar alguma determinada propriedade do banco, instância ou objetos, para que então as policies utilizem essas condições baseadas em facetas para aplicar determinada regra nos bancos de dados e nas instâncias que você tem configurado dentro da sua central. Então é como se fosse uma escadinha. Eu tenho a faceta é utilizada dentro de uma condição e essa condição é aplicada dentro de uma política, dentro de uma policy. E a essa policy ela é validada, executada em todos os servidores ou nos servidores que eu desejar dentro da minha central de gerenciamento. Então, para configurar uma condição, eu dou um botão direito aqui em condição, nova condição. Ele vai abrir essa tela, eu vou dar um nome aqui específico, vou colocar update statistics true, ou seja, eu quero criar uma condição. A propriedade de update statistics está configurada como true nos bancos de dados que estão dentro das instâncias que eu estou gerenciando, eu quero criar essa condição aqui. Aí eu clico aqui embaixo, eu vou escolher qual que é a faceta que essa condição vai utilizar para fazer a minha regra. Eu vou utilizar aqui uma faceta do tipo Database Options, e aí você pode navegar aqui pelas facetas, existem dezenas que você pode utilizar as propriedades para fazer um filtro, para fazer uma condição. Nesse caso aqui eu vou utilizar o Database Options. Eu clico aqui em campo e aí eu venho nessa setinha para escolher qual é a propriedade que eu desejo criar essa condição dentro da faceta Database Options. E aí, como eu já coloquei o nome, eu quero ver se o Auto-Update Statistics está true, ou seja, ele está habilitado. Aí eu clico aqui do lado, ou seja, o operador está igual, e aí eu clico aqui do lado, eu posso ter true ou false. Nesse caso, true. Então, a minha condição será com o nome Update Statistics True, e ela vai verificar a faceta Database Options, a propriedade Auto Update Statistics, se ela está habilitada ou não, nesse caso aqui de exemplo que a gente quer. Eu vou dar um OK, eu posso também pôr uma descrição, mas nesse caso eu não vou escrever nada, eu vou dar um OK, a nossa condição ela foi criada. Para editar é um botão direito, propriedades, e você pode vir aqui editar novamente. Para excluir, botão direito, excluir. Para você gerar o script também, caso você queira fazer um backup disso para importar no outro local, você clica com o botão direito, vem aqui em Scripts, Create e escolhe a janela. Ele vai gerar para você o script aqui dessa condição que você criou. Claro, você pode criar todas as condições que você quer para o seu ambiente e depois no final mandar gerar o script de todas elas para você guardar um backup ou replicar isso em um outro ambiente que você deseja e assim por diante. Agora que eu já tenho aqui a minha condição, eu vou para minha policy, para política, vou dar um botão direito aqui e nova policy. Eu vou dar aqui um nome para a policy de Auto Update. Por padrão, toda policy ela é criada desabilitada, então a opção aqui de habilitar ela vem desmarcada para você. Depois você pode escolher algumas configurações, se elas serão executadas de acordo com a sua necessidade, ou seja, on demand, ou se você quer que ela execute quando aconteça alguma alteração no ambiente que você pré-configurou.
e assim por diante. Nesse caso aqui ela vai vir desabilitada e depois a gente vai executá-la manualmente. Agora eu tenho que escolher essa policy, ela vai executar qual condição. Eu clico aqui nesse campinho e ela já aparece para mim aqui todas as condições que eu tenho configurado no meu ambiente. Nesse caso a gente acabou de configurar o Update Statistics True. Eu vou escolher ele e ele já aparece aqui para mim e aí eu posso acrescentar uma outra configuração. Quando eu clico aqui nessa setinha, ele me permite escolher se eu quero executar essa policy a cada novo database, ou seja, se eu tiver 10 bancos de dados dentro daquela instância que ele está verificando, se eu quero que execute em todas, ou se eu quero aplicar uma outra condição aqui dentro. O que pode ser essa outra condição? Eu posso criar uma condição que retorne verdadeiro somente quando o database for um database de usuário, ou seja, não seja master, tempdb, msdb e model. E aí eu coloco essa condição aqui, eu quero que execute a cada banco em que quando for de usuário seja verdadeiro, para não executar nessas bases internas do SQL, que na maioria das vezes não tem necessidade. Mas o nosso exemplo aqui eu vou deixar a cada database. Passando aqui para o campo de baixo, modo de avaliação. Nós temos esses 3 módulos. O On Demand, que é quando você tem a necessidade, você vai lá e executa manualmente. O On Schedule, que você cria um agendamento como se fosse um job para executar a cada X horas essa policy em todos aqueles servidores, para executar a cada X minutos, de acordo com a sua necessidade. E o On Change. O On Change é quando executa uma ação no banco de dados ou na instância, você deseja que aplique essa policy para negar, por exemplo, aquela alteração, para validar ou logar aquela informação em algum lugar. Imagina que você deseja padronizar a criação de tabelas em todos os bancos de dados que você administra. Todas as tabelas devem começar a sua nomenclatura com as iniciais TB underline. Você pode criar uma policy para isso e utilizar o onChange, ou seja, todas as vezes que alguém for criar uma tabela nos seus bancos de dados que estão sendo administrados, vai habilitar essa policy, ela vai fazer a regra e se não estiver criado com um TB underline no começo, ele vai exibir uma mensagem de erro para o usuário e não vai permitir. Isso vai te ajudar a padronizar o seu ambiente. E aí as opções são diversas. Você pode variar muito aí as regras que você deseja com esses 3 tipos aqui de avaliação. Nesse exemplo eu vou deixar com o modo On Demand. Aqui a restrição do servidor, eu posso criar algumas regras para não aplicar isso em determinados ambientes, mas nesse caso aqui eu não vou configurar nada. Você pode vir aqui em descrição também, colocar a classificação dessa policy com uma categoria para você padronizar, né, deixar aquilo ali mais organizado, se você tiver muitas policies, e colocar uma descrição, alguma informação a mais aqui embaixo que será exibida quando essa policy for ativada e gerar algum alerta ali para o usuário que está aplicando essa policy, para ele consultar um link de referência ou para ele procurar determinado profissional dentro da empresa para fazer uma verificação do que está acontecendo. Eu vou dar um OK, a minha policy ela foi criada, a mesma coisa da condição, eu posso dar um botão direito, excluir ela, posso dar propriedades para fazer a alteração nela. Se eu quiser fazer um backup dela, eu posso vir aqui e gerar o script dela também, ele vai gerar o script para mim, posso salvar isso e guardar ou replicar em outro ambiente, sem precisar ficar indo na tela fazendo essas configurações. E o principal aqui, eu posso dar um botão direito e habilitar, porque ela está desabilitada. Como ela está com o On Demand, eu vou executar ela de forma manual, eu vou deixar ela mesmo aqui desabilitada. O que acontece agora? Eu vou abrir aqui a minha central novamente de gerenciamento de servidores, puxei ela aqui para o lado e agora na minha central eu posso clicar com o botão direito e avaliar políticas. O que vai acontecer? Eu vou fazer aqui o login no meu servidor que é a minha central e lembra que a gente acabou de configurar a policy lá. Todas essas policies aqui elas já vêm de forma padrão configuradas, mas olha aqui embaixo a policy que a gente acabou de criar, Auto Update. Se eu expandir aqui, ele mostra mais detalhes, que ela é da faceta de Database Options. E aí, ao clicar aqui, eu posso dar um botão Avaliar. Selecionei essa policy, clico em Avaliar, ele vai aplicar
em todos os servidores que estão dentro da minha central de servidores aquela validação verificando se o Auto-Update Statistics dos databases está configurado como true. Aqui a gente pode observar a instância que ele aplicou aquela validação, quais foram os databases que ele aplicou aquela validação e qual foi o resultado daquela avaliação. A gente pode ver aqui inicialmente por esse verdinho, esse cheque verdinho, que todos deram sucesso, ou seja, todos estão configurados de forma correta. Dentro da minha instância do SQL Server 2008 R2, eu não tenho nenhum database configurado. Então, por isso ele deu aqui um warning dizendo que não encontrou nada. Mas dentro da minha instância do SQL Server 2017, ele encontrou todos esses databases aqui e fez a verificação. Ao clicar aqui em exibir detalhes, ele mostra para mim que a condição foi verificada e deu true, né? Deu verdadeiro. O Auto-Update Statistics está configurado da forma correta. Eu posso clicar aqui também em exportar resultados e ao exportar resultados ele vai gerar um relatório para mim desse retorno. Agora eu vou fazer uma mudança em um banco para forçar um erro aqui. Eu vou vir no meu SQL Server 2017, vou expandir databases, vou mudar o database DDM, botão direito, propriedades no banco. Vou mudar aqui a opção dele para Auto Update Statistics False. Selecionei a opção, coloquei False e dei OK. E agora eu vou aplicar novamente a política, avaliar políticas, conecto no meu servidor da central, onde está a minha policy, seleciono a policy e mando aplicar. Ele vai aplicar novamente a regra e agora a gente já pode observar aqui que teve um que deu erro. Vou expandir aqui. É exatamente o database DDM que a gente acabou de mudar. E aí ele dá um exibir aqui. Ele mostra que está dando erro porque esse database não está com o Auto-Update Statistics True. Eu vou fechar, vou selecionar esse cara. E aí note que ao selecionar aqui, esse que está com erro, aparece um botãozinho novo aqui que é aplicar. Ó, eu vou desmarcar. Ele fica desabilitado. Ao marcar, ele abre esse botão aplicar, que é quando eu mandar aplicar, ele vai lá nesse database e vai mudar a opção dele para true, que a gente acabou de desabilitar. Vou aplicar aqui, ele vai me dar uma mensagem, vou dar o sim, pronto. Ele aplicou e agora a configuração de Auto Update Statistics, que estava false desse database, passou para true. Então, com isso, a gente ganha uma produtividade muito alta, porque se eu precisar mudar alguma configuração em todos os servidores, eu posso utilizar uma policy para ver, primeiro, quais não estão dentro daquele padrão que eu desejo, e aí, de uma forma muito simples, fácil e rápida, selecionar aqueles que estão com erro, que estão da forma despadronizada, digamos assim, e simplesmente, apertando um botão, aplicar essa correção, essa nova configuração em todos os servidores, em todos os bancos de dados necessários, de uma forma muito simples e rápida. A produtividade aumenta muito, a gente acelera muito o nosso trabalho dessa forma. Posso fazer essa aplicação da policy também a nível de agrupamento. Se eu tiver aqui o agrupamento servidor 2, eu posso, por exemplo, escolher aplicar a policy apenas no agrupamento do servidor 1, ou seja, apenas nas instâncias que estão dentro desse primeiro agrupamento aqui. É a mesma coisa, botão direito, avaliar políticas, faço a minha conexão na minha instância onde estão as minhas policies, seleciono e mando aplicar aqui somente nos servidores que estão aqui dentro. Se eu tivesse mais 4 agrupamentos, aplicaria apenas nas 2 instâncias que eu tenho aqui e não em todo ele. Então eu tenho a facilidade de aplicar em todos, utilizando a minha central, ou aplicar no grupo que eu desejo, ou até mesmo aplicar em um servidor específico. Clico com o botão direito nele e mando avaliar a política. Pensa que quando a gente está falando de mais de 100 ambientes, mais de 200 ambientes, todo esse trabalho ele pode ser feito de forma manual. Imagina que eu tenho que verificar em todos esses 150 clientes se a configuração que a gente acabou de ver aqui está true ou false. Eu precisaria alocar tempo de toda a equipe, todos os analistas da equipe praticamente ali que podem fazer essa atividade. Iria gastar ali alguns bons minutos, para não dizer algumas boas horas, para confirmar tudo e fazer a alteração.
tendo a minha central configurada, eu faço isso num piscar de olhos, ganhando muita produtividade, muita rapidez e principalmente conseguindo manter a padronização do meu ambiente de uma forma muito eficaz, muito simples de se fazer. Muito bom, não é mesmo? Mas calma que ainda tem a cereja do bolo. Você pode abrir uma query, isso mesmo, uma query conectada em todos os ambientes ao mesmo tempo. Imagina que você tem um parque de servidores que contém bancos de dados de diferentes clientes, diversos clientes, porém todos utilizam o mesmo banco de dados, ou seja, é o mesmo banco de dados da mesma aplicação. Cada cliente com o seu banco, porém todos da mesma aplicação. Então a nomenclatura de tabelas é igual, o nome dos campos são iguais, e aí você precisa executar uma atividade, ou seja, executar um script ali, que vai executar uma alteração nesse banco de dados, porém você precisa executar em todos os clientes que você administra ali daquele ambiente. Digamos que tenha 10 servidores, é uma tarefa razoavelmente simples. Você pode muito bem conectar nos 10 ambientes e executar de forma individual. Agora imagine que você tem 150 servidores diferentes para executar essa mesma atividade. E em cada servidor você tem ali dividido para 5 clientes, para 6 clientes. Essa conta vai lá em cima. Para você fazer todo esse trabalho individualmente, você levaria ali umas boas horas para fazer, para não dizer alguns bons dias. Com essa query única conectada em todos ao mesmo tempo, fica muito mais simples. Você consegue executar apenas uma vez e ele vai propagar esse script para todos aqueles servidores, todos aqueles ambientes que você tem vinculado com a sua central. É claro, existem algumas configurações ali mais detalhadas que você precisa fazer para chegar nesse nível, mas isso é possível. E aí um detalhe importante é que existem os grupos de servidores. Você pode aplicar essa query única para grupos de servidores ou no geral para a sua central inteira, ou seja, em todos os servidores que você tem configurado ali dentro da sua central. Isso é sensacional. Para completar, se você achava que estava bom, ainda pode ficar muito melhor. Existe uma cereja do bolo, digamos assim, que a gente pode utilizar com a central, que é você executar um script em todos os servidores ao mesmo tempo. Isso é fantástico. Como que funciona? Simplesmente seleciono aqui a minha central, venho em nova consulta. Ele vai abrir uma query para mim, gerando uma conexão direta em todos os servidores dentro da minha central. Você pode observar isso aqui embaixo, olha, a barrinha ficou vermelha, meio rosa, e ele está dizendo para mim que ele está conectado em 2 servidores de 2. Por quê? Dentro da minha central, eu só tenho 2 instâncias conectadas, 2 instâncias criadas. Se eu tivesse 100, essa query estaria criada, conectada nas 100 instâncias ao mesmo tempo. E aí aqui eu posso executar uma query. Por exemplo, eu quero saber qual é a versão do SQL Server em todos esses servidores. Simplesmente executo a query e ele me retorna aqui de uma maneira muito rápida, simples e eficaz o nome da instância que ele executou a query e qual é o resultado na frente. Se eu quiser saber quais bancos de dados existem em todas as minhas instâncias que estão dentro da minha central, posso executar uma query aqui, ele vai me retornar de todos. Então essa é uma possibilidade muito boa que você tem, gigantesca. É claro que existem alguns macetes aqui que você pode fazer para aumentar ainda mais a sua produtividade com a parte de queries. Você pode, por exemplo, criar procedures, criar views, executar comandos que vão retornar estatísticas do banco para você, com determinadas informações específicas para relatórios, para acompanhamento em tempo real dos servidores e assim por diante. Mas essa funcionalidade das queries ela é extremamente útil e importante e com certeza se você administra vários servidores, uma hora ou outra você vai precisar executar uma query em todos eles. E aí você vai lembrar da central, vai lembrar dessa funcionalidade que vai te ajudar muito a ganhar tempo e melhorar o seu trabalho de administração dos seus clientes. A central de gerenciamento de servidores, ela eleva a capacidade de execução do DBA e de uma equipe que esteja trabalhando ali na administração dos ambientes.
Isso faz com que te sobre tempo para, de fato, trabalhar naquilo que é precioso, naquilo que depende de uma análise mais crítica do DBA, de uma pessoa. E deixe essas atividades que são mais braçais, digamos assim, como executar script, fazer configurações de ambiente, alterar uma determinada configuração, para as funcionalidades que podem fazer isso por você. Eu recomendo para você, como DBA, que sempre pense na automatização, padronização e como escalar o seu trabalho, como você conseguir fazer mais em menos tempo sempre, mas claro, com muita qualidade no que você está executando. No vídeo de hoje nós falamos sobre a central de gerenciamento de servidores na SQL Server. Você aprendeu inclusive a configurar uma aqui comigo. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui embaixo o seu comentário, o seu curtir. Se inscreva no nosso canal para acompanhar os nossos próximos vídeos e ative as notificações. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!